Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre John Wick 4, filme dirigido por Chad Stahelski, mais uma entrada nessa grande franquia de ação que é John Wick, que precisa ter a sua importância discutida também. O que o David Leitch e o Chad Stahelski fizeram em 2014 muda a forma como parte da indústria trata a ação contemporânea. Não que a questão da ação coreografada seja uma novidade pura com John Wick, não é isso, mas o formato, o método daquele filme, ele acaba influenciando tantos outros realizadores e a gente pode observar isso no cinema de ação e também na televisão. E é óbvio que a gente pode direcionar parte da atenção justamente para a retomada da carreira do Keanu Reeves, o que o próprio ator reconhece como John Wick foi importante para a sua filmografia. Esse é o primeiro filme que não tem crédito de roteiro para o Derek Kolstad e eu vou falar para vocês, já adianto que se você é fã da franquia, não vai reclamar da ação. Mas quanto a roteiro, esse filme tem alguns problemas, a começar pelo tempo de duração. 169 minutos, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é esse, né? Mais tempo para ação, e o lado ruim é uma falta de estruturação básica de algumas passagens. Então ele vai expandir a própria mitologia interna de John Wick, com mais pancadaria, com mais troca de tiros. Os blocos de ação são muito maiores do que a gente já vinha acompanhando anteriormente nos 3 filmes da franquia. Isso aqui não vai gerar reclamação de ninguém, eu tenho certeza. Só que aí, John Wick 4 vem com essa proposta do risco elevado. Ou seja, cada minuto que passa, o risco aumenta mais e mais também pela adição de novos personagens. E eu até acredito que nós poderíamos considerar John Wick 4 como uma espécie de 2 em 1, porque existem 2 projetos de filmes em um só. Um na primeira hora, na introdução, para apresentar personagens, para trazer, como eu disse, essa mitologia de John Wick, e para trazer considerações quanto ao estabelecimento. E aí depois, aquela já ação tradicional consagrada, o método John Wick mais uma vez fazendo sucesso. Então os blocos de ação são maiores, só que aí por outro lado, em muitos momentos o filme precisa colocar o pé no freio para dar conta do trânsito entre personagens. Então você vai ter, por exemplo, trânsito entre Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Situações que são aproveitadas para ação nesses cenários e que aí também precisam justificar o porquê que o personagem X está na hora certa, no local certo. Colocando na balança, eu considero que a primeira hora de John Wick 4 ela é mal montada e ela não consegue articular bem esse trânsito que acaba sendo importante para o próprio filme. Na ação, mais um excelente caso de ação coreografada de altíssimo nível, com boas escolhas de elenco também. Com um preço pela sua cabeça cada vez maior, John Wick, interpretado por Keanu Reeves, descobre um caminho para enfrentar e tentar derrotar a Alta Cúpula. Mas antes dele conquistar sua liberdade, ele precisa enfrentar um novo antagonista com poderosas alianças e forças que transformam velhos amigos em inimigos. É até curioso pensar no desenvolvimento da franquia John Wick quando você pega a história de origem, de vingança, que envolve um cachorro também, e aí você passa para o que John Wick apresenta em John Wick 4. Você vai ter toda uma estruturação de poder e ordem a partir da Alta Cúpula. Isso aplicado para o John Wick funciona de 2 maneiras. Primeiro, para reforçar alguns traços da sua personalidade, que a gente já acompanhou em filmes anteriores, pegando, aliás, uma base do terceiro para desenvolvimento e continuação, e além disso, de como o risco envolvido em John Wick 4 ele é muito maior e nunca havia sido explorado na franquia. Isso justifica várias e várias viagens aos locais de interesse, mas eu penso que o filme deixa a desejar na articulação do primeiro ato, quando ele busca por um equilíbrio entre personagens antigos, do mesmo modo que tem que trazer então esse risco exagerado pelos novos personagens, o que cria esse desafio para o John Wick. E eu quero aqui falar, sem spoilers, claro, sobre 2 escolhas de elenco que eu penso que estão entre extremos de John Wick 4 quanto a desenvolvimento de personagens especialmente. Bill Skarsgård, por exemplo, um ator que eu gosto, que eu acho que tem potencial, que é mal aproveitado em John Wick 4. Existe uma questão quanto ao poder simbólico do personagem dele que funciona muito mais no papel, na teoria, do que na prática. Então o Skarsgård, na minha opinião, mal aproveitado. E aí o extremo é a escolha do Donnie Yen, que é maravilhosa. Uma das melhores decisões de elenco de toda a franquia John Wick, aliás, porque tem toda a técnica e o personagem é escrito de maneira interessante, até porque é um personagem cego. Então acredito que faltou um poder de síntese na primeira hora de John Wick 4 para calibrar também o tipo de ação que você vê, até porque o John Wick ele é usado de uma forma diferente no bloco inicial. E eu também preciso falar, pessoal, que em John Wick 4 a produção exige por vezes um número muito alto de concessões que o público precisa fazer para não ligar para a falta de interferência externa.
É um filme pensado para um núcleo de 10 personagens que tem problemas quando precisa expandir com o cotidiano. O que eu quero dizer com isso? As ruas são muito bem aproveitadas para ação coreografada entre carros, tiros, pancadaria. Você não sente, na verdade, o cotidiano de Paris, por exemplo, de Berlim, como isso tudo é aplicado para John Wick 4. Então parece que o público fica refém de algumas explicações básicas. E como John Wick 4 faz para superar isso? Ele usa um método suave de narração. O que é isso? Ele vai te trazer a narração não de forma abrupta, mas sim uma passagem no rádio, para explicar então onde é que o John Wick está, quem está caçando o John Wick, por que o John Wick está sendo caçado e quanto vale a cabeça dele. Tecnicamente até essa decisão é interessante porque envolve a trilha sonora, e as canções aí são importantes para alguns segmentos de ação. Dito isso, eu penso que o segmento final de John Wick 4 talvez gere alguma controvérsia, e aí eu miro muito para questão de franquia. Estabelecimento de franquia, personagens novos que são apresentados e um possível aproveitamento em spin-offs. Mas enfim, eu tenho um problema com o roteiro, mas não com a ação. Na ação, você tem tributos muito bacanas ao Bruce Lee, por exemplo, quanto à direção ao Sergio Leone. E aqui eu digo tributos porque não é aquela tentativa forçada de cópia, de trazer, a assinatura de um diretor e aplicar de qualquer maneira aqui. Não. São pequenos elementos que, aproveitados dentro da dinâmica de ação de John Wick, acabam rendendo aí cenas bem interessantes. Então eu tenho que celebrar a ação, até porque o diretor, ele já tem o seu estilo consolidado e consagrado entre os seus pares, mas aí por outro lado, talvez a falta do grande nome de John Wick na escrita, justamente nesse quarto filme, tenha mostrado como ele era importante, tenha ressaltado a importância do Derek Kolstad no geral. Aqui você poderia ter uma síntese na primeira hora que não abalaria em nada a estrutura de ação do próprio filme. As explicações oferecidas no terço final, elas não são tão boas. Ação pela ação, vale a pena sim. Se você quer também mais explicações quanto à mitologia de John Wick, a importância, já que a escala é maior e mais complexa, talvez fique um pouco decepcionado com o que o longa vai te oferecer. Para John Wick 4, nota 7. Tô bem curioso com o futuro dessa franquia, que já tem projetos anunciados para o cinema, para a TV, só que só em John Wick 4, pelo que é apresentado com os novos personagens, você tem base pelo menos aí para outros spin-offs. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!